Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora, falando sobre o setor financeiro, sobre a digitalização do setor financeiro e tendo esta conversa a partir da visão de um pioneiro, não é? São poucos aqueles que estiveram lá quando tudo ainda era mato. E é mais ou menos um pouco disso o que nós vamos conversar aqui com o André Jatene, que é superintendente executivo do Banco Sofisa. André, obrigado por estar aqui comigo no Sociedade Digital. Vocês fazem parte de um processo muito bacana da digitalização do setor financeiro brasileiro. Vocês são pioneiros, é verdade. Não é? Como entrantes em um mercado, quando ainda não tinha nem esse batismo aí de fintech, né, banco digital. Vocês eram um spin-off praticamente, né, do Banco Sofisa, que ia para operar em um segmento completamente digital. Lá se vão 14 anos dessa história. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: é uma jornada que eu imagino não tenha acontecido sem dores, com muitas descobertas e transformações profundas. Eu acho que o banco imaginado em 2011 não é o banco que está hoje no mercado em 2025. Completamente diferente. Queria que você contasse um pouco dessa travessia. Primeiro, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. E você tem razão no que você está falando. Nós fomos os pioneiros. Pouca gente sabe disso, porque acho que a gente não se apropriou dessa marca de ser o primeiro banco digital com conta 100% gratuita, com o objetivo de democratizar investimento para o investidor brasileiro. Mas, de fato, o banco que nasceu é completamente do banco que a gente tem hoje. Acho que vale salientar, Carlos, que nós somos um segmento de pessoa física dentro de um banco bastante tradicional e bastante analógico, digamos assim, que é o Banco Sofisa, que existe há mais de 60 anos no país. E eu acho que é essa estrada do Banco Sofisa que permitiu o lançamento de uma plataforma e de uma aventura no banco digital. Então nós fomos estudar tudo que tinha lá fora, tendências para lançar esse segmento. Com um grande objetivo, como eu te falei, propiciar uma experiência diferente para o cliente bancário. A gente sempre viu o banco tradicional funcionando com agência, quando muitos sites, internet bank, e a nossa proposta foi revolucionar o mercado, trazendo mais agilidade, mais facilidade, mais possibilidade do cliente se relacionar com o banco, ainda de uma forma humanizada, mas através de um canal, de um aplicativo, que ele pudesse ter a tranquilidade, a facilidade de transacionar com o banco sem sair de casa. A gente falava aqui antes de começar a gravação sobre exemplos, não só no setor financeiro, mas em outros, de empresas com histórias, com legados analógicos, vamos colocar dessa maneira, uma cultura ainda distante da mentalidade do mercado digital e que optaram por fazer a transição internamente. Vocês escolheram um modelo diferente, em que vocês criaram uma unidade apartada do core principal do negócio, para dizer assim, olha, vamos esgotar as possibilidades de teste aqui. Vamos estressar os limites para a gente entender o que tem de resultado. O que é bom, o que é bom. Vocês criaram o que hoje, se fosse modelar produto, é um sandbox. Vocês criaram uma área confinada para não impactar a operação principal e tal. Essa escolha, ela foi uma escolha consciente ou foi algo que surgiu naquele momento como o caminho mais viável para vocês dentro da operação? Eu acho que foram as duas coisas. Foi uma escolha consciente. Antes de se lançar nessa aventura, a gente contratou uma consultoria externa que nos apoiou e mostrou que tinha oportunidade de lançar um segmento diferente, com a característica de que a gente está conversando aqui. E, ao mesmo tempo, a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Agora, o que você falou é um negócio muito bacana. Dentro desse modelo, a gente pôde testar. E testar aquilo que dava certo
testar aquilo que não dava certo, sem machucar o resultado da operação. Então, é um ecossistema que convive muito bem entre o banco tradicional, o Banco Sofisa, e um segmento de pessoa física, onde a gente conseguiu não competir uma coisa com a outra, e sim unificar dois grandes nomes para que a gente pudesse levar para o mercado brasileiro uma condição diferente de mercado, Carlos. Em 2011, nós não estávamos discutindo inteligência artificial da maneira como a gente está discutindo hoje. Nós não falávamos sobre ativos digitais da maneira como nós estamos falando hoje. Pix nem... O Pix não Pix, passava, então, acho que nem pela mente dos criadores do Pix, nós não tínhamos ainda. Nós não tínhamos um índice de digitalização da população, pensando no Brasil, tão alto como a gente tem hoje. Não se discutia contratos inteligentes, blockchain, enfim, toda essa estrutura que hoje viabiliza a operação, não é, dos bancos, das fintechs e afins. Mas vivíamos um momento de transformação. Muitas perguntas, poucas respostas, talvez. Verdade, verdade. Quais foram os pontos-chave para a consolidação do produto, né, da marca, naquele momento? Perfeito. Eu acho que o primeiro foi, você mesmo tocou, conseguir permitir que o cliente conhecesse uma nova cultura digital. Ninguém estava acostumado com isso. Abrir uma conta 100% através de um aplicativo, 100% digital, tirando foto do seu rosto, digitalizando seus documentos e abrindo em 2 minutos uma conta em um banco. Acho que esse foi uma grande barreira que a gente conseguiu vencer, foi mostrar para o cliente que era um processo completamente seguro. E hoje, no mundo digital que a gente está vivendo, segurança é um item fundamental para que a gente consiga sobreviver. O que o mercado financeiro está sendo atacado, e você, conhecedor desse mercado, tem acompanhado bastante isso. Então, a gente precisa se proteger bastante. Então, acho que teve essa questão de orientação à população do momento digital que as empresas iam começar a viver e mostrar para ele que tinha segurança, que tinha transparência, que tinha facilidade, que tinha rapidez para que conseguisse evoluir nesse processo. E, principalmente, que através desse nosso modelo, a gente podia personalizar e customizar uma experiência muito melhor do que ele conhecia de bancos tradicionais, Carlos. Aí eu fico sempre curioso em segmentos como o financeiro, em como é a relação quando vocês tentam disruptar com o regulador. Eu não tenho as datas de cabeça, mas imagino que boa parte das discussões que a gente alcançou para forjar o ecossistema de fintechs, criar os instrumentos, né, com Bacen, com CVM, enfim, com todos os reguladores que deram a musculatura, a estrutura para que essa operação acontecesse sem que o sistema ruísse. Sim, sim. Vocês foram partícipes importantes disso. Sim, sim. Na concepção, eu imagino, da legislação, né, a modernização do conjunto regulatório e tal. Como foi lá, no começo, esse processo de discussões e de limites para serem estabelecidos? Bacana. Você sabe que hoje um banco digital tem a mesma regulação de um banco tradicional. Eu sou exatamente igual. O que muda um pouco é para fintech e para startup, isso, que tem modelos diferentes. Com limitações para onde operar. Perfeitamente. Banco é banco e ponto. Banco é banco e ponto. Então, como eu eu sou um segmento ancorado dentro de um banco tradicional, meu compliance, a minha auditoria interna, auditoria externa, a minha interação com o Banco Central, com o CVM, com todos os órgãos reguladores, é exatamente a mesma. O que a gente teve que mostrar, e a gente sempre tem que mostrar para essa turma de reguladores, de novo, eu volto no tema de segurança. O quanto seguro é abrir uma conta em um banco digital, o quanto nossos sistemas estão protegidos para qualquer tipo de ataque, como o cliente pode ficar tranquilo de operar conosco, de que as reservas dele estão garantidas, de que a gente consegue passar para ele um nível de informação e segurança que ele acompanha a conta dele
aonde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, através de um aplicativo. Então, é muito mais você montar uma operação e demonstrar para o mercado a solidez que ela tá embarcada, que é o nosso caso. Quando a gente fala sobre essas diferenças, né, fintechs, os bancos e tal, e outros players, qual é a visão de vocês sobre esses entrantes? Porque, no caso do Sofisa, não é um novo player. Como eu brinquei, um spin-off, né, de uma marca já conhecida e super respeitada e tal. Mas as fintechs, majoritariamente, Sim. nascem de iniciativas esporádicas, com soluções, né, pontuais. Perfeito. O endereçamento da questão é, olha, temos este problema, conecto esta solução, nasceu uma empresa que tem 3 funcionários e começa a ganhar escala. Escala e é sempre as a service, né, plugada com outros grandes players e tal. Qual que é a tua visão do papel dessas startups para a digitalização do sistema financeiro? Eles foram verdadeiramente um boost, Sim, assim, no processo? Sem dúvida. Primeiro que eu acho que hoje o mercado brasileiro está muito bem assistido no que se tange atendimento a clientes. E o cliente pode escolher aonde ele quer ser atendido, se num banco tradicional, se num banco digital, se numa fintech, se numa startup. E o cliente tem um leque de opção e que no final do dia ele decide. E hoje, geralmente, um brasileiro tem conta em 3, 4 bancos e ele vai fazer um mix do que ele precisa fazer em cada um desses bancos. Então, tem bancos que ele concentra os investimentos, tem banco que ele concentra o recebimento dele, tem banco que ele prefere fazer os pagamentos porque tem uma capilaridade maior. Então, eu acho que esse ecossistema, Carlos, todo se junta. Mas as startups, as fintechs, estão sempre provocando os bancos tradicionais e os bancos digitais em levar para o cliente sempre uma experiência mais inovadora e que permita com que a gente consiga atingir o nível de excelência para o cliente. Acho que a grande diferença, se a gente pudesse colocar aqui, é que o banco tradicional é um banco mais parrudo em termos de consolidação do que ele viveu nesse mercado esses anos todos. Para manter essa estrutura ainda de agências, por mais que já venha sendo diminuído ao longo do tempo, ainda é custoso. Então tem um modelo de custos ainda bastante representativo. O banco digital já nasce num formato diferente, né? Hoje eu não tenho agência física. A estrutura mais enxuta. Uma estrutura bem enxuta e eu consigo reverter esse benefício para o cliente com 0 taxa, 0 tarifa e levando produtos muito mais interessantes de retorno. E as fintechs, é o que você falou, eu acho que são concorrentes, mas não diretos, porque elas não têm uma plataforma de produtos e serviços para oferecer como um banco digital e como um banco tradicional tem. Muitas vezes é uma iniciativa de uma fintech ou uma startup que oferece um bom serviço de crédito, ou um bom serviço de investimento, ou um bom serviço de seguros, mas não tem a totalidade de produtos e serviços para oferecer para o cliente. Então, no final do dia, todo mundo, eu acho que convive bem com as suas peculiaridades e quem ganha com isso é o cliente. O cenário para vocês que define efetivamente o modelo digital, internamente, acho que para cada empresa é uma realidade, né? Mas que define o modelo do digital versus o modelo do tradicional, vamos colocar dessa maneira, está justamente nesse descritivo que você faz, as agências, serviços customizados e etc. Dentro de casa, no back-office, a estrutura desse banco, ela é mais enxuta em quê? Vocês trabalham com outras metodologias para gestão de processos? O que muda dentro de casa para dizer assim, olha, é uma companhia diferente apesar de ser uma co-irmã, né? De estar conectada ali com uma outra estrutura? Ótima provocação. Nossa estrutura é completamente diferente. Em termos de ferramentas, modelo de aquisição de cliente, como eu faço a captura e como eu levo serviços para o mercado. Então, é uma escala completamente diferente de um banco tradicional. Hoje, no Sofisa, é um banco focado em pessoa jurídica. Para abrir uma conta, ainda é um processo mais burocratizado, onde o gerente vai conhecer a empresa, vai conhecer as necessidades que a empresa tem, oferecer um serviço
para aquele determinado tipo de cliente. No nosso caso, não. Eu sou uma plataforma aberta, estou nas lojas de aplicativo do iOS, do Android, o cliente entra no meu aplicativo e começa por aí uma experiência diferente, totalmente digital, onde ele faz um processo de onboarding praticamente sozinho, de abertura de uma conta, depois ele cai numa clusterização e customização para a gente entender que perfil de cliente que é e que comportamento de cliente para eu poder oferecer produtos e serviços que caibam para ele, que é completamente diferente do modelo tradicional. Então, hoje, ferramentas são diferentes. Até, Carlos, o time que hoje ocupa as cadeiras de um banco digital é diferente. É uma galera que hoje mexe com inteligência artificial, que mexe com agente de AI, que mexe com Gemini, que está antenado em tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia, para poder transformar tudo isso em novas experiências. E hoje é um grande desafio que a gente tem. Tudo que eu estou te falando aqui serve para hoje. Amanhã já tem alguma coisa nova que eu tenho que estar estudando, que eu tenho que estar analisando para colocar em prol do meu cliente. Eu ouvi uma vez de um analista de uma dessas companhias, nessas consultorias, a seguinte relação, né? Ao contrário de um banco, uma seguradora, ela tem uma única chance para acertar. Porque o banco, o cliente acessa minimamente o serviço dele mais de uma vez ao dia. Sim. São inúmeros pontos de contato, interações e tal. Com a seguradora, você bati meu carro, você vai fazer a abertura de sinistro, e não é por uma razão boa. Né? Não é assim, olha, estou muito feliz aqui porque estou entrando em contato com então, a experiência ela precisa ser moldada e construída ali. E esse é um raciocínio que está já preso num determinado espaço do tempo. Quando a gente evolui para hoje, em tempos de hiperpersonalização do atendimento, o cliente está mais do que no centro, né? O cliente está em todo lugar, não é só no centro, ele ocupa todos os espaços da dimensão. Mudou essa percepção também para o banco, e o banco digital ele foi o primeiro a conseguir corresponder de maneira efetiva a esse anseio, ou seja, não é porque eu tenho muitos pontos de contato que eu me permito, em um ou outro, oferecer deslizes. Não. Eu tenho que ser assertivo em toda essa relação. Perfeito. E aí, se você concorda com esse meu argumento, a pergunta é: como é que vocês fazem para garantir isso na ponta? Que bacana. Não só concordo, como sou defensor incondicional da tua colocação. Olha que bacana. E aí, vou te dizer que não é só uma cultura do Sofisa Direto, que é o banco digital, é uma cultura da casa. Hoje, todo colaborador da empresa, além das metas financeiras, é medido por NPS, que é uma medida de satisfação, né? Net Promoter Score, que é aquela pergunta que você faz, o quanto você recomendaria o Sofisa para um amigo, para um parente, para um vizinho. Não adianta eu só entregar uma meta financeira se eu não entregar a meta de qualidade do banco. Então, de novo, reforça que o cliente está no centro da atenção e que todos os meus canais são medidos da mesma forma. Seja através do aplicativo, seja através do site, seja através do internet banking. Se eventualmente, apesar de eu ser um banco digital, eu tenho uma estrutura física aqui em São Paulo, se o cliente quiser visitar a nossa operação, até nós somos vizinhos aqui, a gente fica na Alameda Santos. Se o cliente, pessoa física, quiser ir visitar, nós temos infraestrutura para atendê-lo. E aí, de novo, independente de qual canal, eu tenho uma métrica e tenho uma medida e um ponto de corte bastante elevado, que é com relação à qualidade. E aí, como é que a gente trata isso? Qualquer cliente que depois de um atendimento, ele recebe uma pesquisa e me dá uma nota. Qualquer nota que seja abaixo de um patamar mínimo, ele é contatado e a gente tenta entender o porquê daquele problema para que a gente traga uma solução e traga uma resposta para o cliente. E é assim que a gente melhora a operação. E eu acho que às vezes isso é uma grande oportunidade, né? Porque o cliente que não fala nada, ele se desliga, vai embora do banco e não dá oportunidade
da gente retomar aquele relacionamento e trazer. O cliente que conta alguma coisa, ele está te falando, olha, você tem um problema aí, me ajuda a te ajudar. Eu quero te mostrar onde está o problema para que você possa resolver. E isso, para nós, é uma retroalimentação de um sistema fantástico que permite a gente corrigir eventuais rotas. Mas o NPS, para nós, é a grande medida de satisfação em cada ponto de atendimento com o cliente. O caminho, né, para esse relacionamento pelo digital, também para o setor financeiro, veio evoluindo. O Open Finance permitiu que a troca das informações acontecesse a partir do desejo do cliente. Né? De novo, o cliente numa posição de destaque. As iniciativas todas de UX, né, a escolha qual é o tipo do aplicativo, como é que a gente vai começar a modelar um produto, uma entrega, a abordagem, a preocupação com a jornada, né, o caminho e tal. Tudo isso veio sendo amadurecido e desenvolvido ao longo desses 14 anos de história de vocês. Como é que é hoje a relação de vocês com essa perspectiva de um afunilamento, de uma construção? Ou seja, vocês vieram trabalhando, experimentando, testando, e as coisas agora estão sendo materializadas de alguma maneira. Talvez antes fosse um anseio, hoje a tecnologia permite a realização disso e tal. É isso. Como que foi essa jornada em direção a esses elementos que hoje redesenham o ecossistema? Total. Porque é, de fato, um momento novo para o setor financeiro, Sim. né? Eu tive no evento da Febraban e a gente vê as palestras, a turma falando e tal. Você percebe uma empolgação grande com tudo, uma preocupação enorme com segurança. Total. Né? Mas de maneira geral, assim, do ponto de vista da experiência, hoje é um playground para vocês conseguirem criar e entregar o que quer que seja. Mas foi uma caminhada grande até aqui. Hoje, qual é o olhar de futuro, a visão de futuro? Bom, a gente acabou de lançar, faz 2 meses, um novo aplicativo do banco. Por quê? Porque aquele que a gente lançou em 2011, ele já não acompanhava mais a velocidade e inovação e tudo que você trouxe aí de experiência do cliente. Serviu super. Na época foi um aplicativo completamente disruptivo, propiciando que o cliente fizesse as transações dele. Naquele momento, quando a gente nasceu o banco, era um banco basicamente mais monoprodutista, um banco que tinha um produto de renda fixa, que era o carro-chefe de investimento. Hoje nós temos um leque de produtos para oferecer para o cliente, Sim. não só de investimento, como crédito, seguros e outros. Então a gente teve que ir adaptando essa necessidade. Agora, sempre com o olhar de UX para... Será que eu não posso mais desenvolver um produto, um serviço, um aplicativo olhando dentro de casa? Eu tenho que analisar o que o cliente quer, como que ele gosta dessa experiência. Então, hoje, o nosso aplicativo, ele é todo customizado. O cliente pode colocar o Pix na frente do cartão de crédito. De acordo com a experiência de uso dele. De acordo com o que ele gosta. E na próxima vez que ele se relacionar com o banco, dependendo de se eu faço um Pix para você de uma forma frequente, aquele dado vai aparecer já de uma forma recorrente para que o cliente não precise digitar de novo o seu CPF, a sua chave Pix. Então, são experiências que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ouvindo o cliente, o que ele gostava, o que ele não gostava, para transformar o que a gente chama de uma experiência mágica no final do dia para o cliente. E é assim que a gente vai amadurecendo a nossa operação. O que é muito importante também, você escolher os parceiros certos, para que eles consigam também te trazer essa inovação, essas ferramentas, que entendam esse nosso ecossistema, entendam esse nosso caminho e consigam se conciliar para que a gente possa chegar no cliente final dessa forma. Você falou de plugar parceiros, e aí me ocorreu a história da inovação aberta. E aí vou dividir a pergunta em 2 aqui, vamos começar falando de inovação, né? Tá bom. Dentro de casa, como é que vocês fazem a gestão disso? Para muitas companhias, a inovação nasce como uma unidade, quase uma BU dentro da empresa. Olha, temos aqui, e você tem
KPIs, você tem, enfim, tem todo um processo ali para você entregar. Para outros, não. Se criou quase que uma estrutura em que as áreas de inovação estão... A inovação ela está na interoperabilidade entre as áreas e tal. Como é que vocês, desde o começo, ou desde o momento em que isso se materializou ali, trabalham um processo de inovação dentro de casa? Hoje é exatamente como eu te falei. Hoje eu não consigo dizer que eu sou bom em tudo. Então eu vou buscar no mercado quem que é um parceiro que consiga me atender, que consiga servir, que converse com a missão do banco, que converse com a minha metodologia, que traga uma junção de inteligência, uma junção de dados... Para construir solução. Para construir uma solução para o cliente. Então hoje eu vou... Quem é que tem a melhor solução para essa necessidade? Quem é que pode me prover desse tipo de informação? Quem é a empresa de dados que me dá isso? E aí a gente faz essa amarração, porque não dá para fazer tudo sozinho. Por mais que eu fosse bom, a gente não consegue. Então eu procuro achar parceiros que tenham o mesmo nível de satisfação que o Sofisa coloca para o cliente, o mesmo nível de relacionamento, transparência, sinceridade, maturidade. Tem que ter sinergia, vamos dizer assim, no propósito. Total. Se não tiver sinergia no propósito, não dá para trabalhar conosco. E aí depois vocês vão trazer isso para dentro de casa e mesclar a equipe. Exatamente. Então eu tenho equipes internas de desenvolvedores, eu tenho equipes internas que estão olhando tudo isso, e aí eu conecto uma coisa com a outra. E aí hoje, né, Carlos, com esse mundo extremamente conectado e com APIs, hoje está tudo muito fácil de você interligar. Né? Você faz alguns projetos, lógico, que garantam a segurança do sistema, testa, porque sempre testar é muito importante, mas depois a colisão disso fica muito simplificada. O mesmo vale para a inovação aberta. Ou seja, é quase que um modelo sempre de inovação aberta. Está sempre olhando para os lados para ver como plugar a solução. E a agenda que nós estamos vivendo atualmente, e eu te diria que não é só no Sofisa direto, é no Banco Sofisa como um todo, é exatamente essa. Né? Legal, somos um banco tradicional, mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui em diante. Os primeiros 60 não serão a base para os próximos 60. Então a gente está muito antenado numa agência de digitalização, transformar o banco de uma forma... acabar com as burocracias, digitalizar os processos, trazer mais agenda de inteligência artificial para dentro do banco, mais agentes de AI, como é que eu consigo pegar automatização de processos. Então, acho que essa é a palavra-chave. Acho que não só do Banco Sofisa, acho que todo mundo hoje passa um pouco por isso, sabe? Essa agenda mais inteligente aí. E aí, para a gente fechar, eu queria a visão de futuro. Né? Você falou muito do cliente, produtos, as mudanças todas no mercado e tal. Nós estamos discutindo o Drex, estamos discutindo uma porção de iniciativas, temos um público mais maduro digitalmente. Para onde vocês estão olhando? Excelente pergunta. A minha bola de cristal está desligada agora. Mas O exercício de futurologia é uma desgraça. E, de novo, o que eu te falar aqui hoje funciona para hoje. Exato. Amanhã já não é a mesma coisa. Mas eu acho que é essa agenda que eu te falei. Hoje a gente precisa dar um passo muito grande na questão de inovação, de tecnologia, trazer serviços que o cliente se sinta atendido de uma forma humanizada, mas com mais inteligência artificial por detrás. Esse é o grande barato, né? De você ter a história vivida e um caminho percorrido, porque vocês conseguem tangibilizar o equilíbrio entre essas duas coisas. Talvez fosse o surgimento de uma empresa agora, a IA dominaria 90% do espaço e algum tipo de interface humana, algum toque humano que sustenta e viabiliza o restante, teria um peso menor. A caminhada para vocês está no encontro dessas duas coisas com uma grande serenidade. Está muito naquilo que alguns relatórios, algumas pesquisas têm mostrado sobre a maturidade das empresas e as implementações todas de IA. Não é a tecnologia per si, mas ela integrada num conjunto de iniciativas. Muito legal. Muito, 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 muito bom. Quero agradecer o André Jatene, superintendente executivo do Banco Sofisa. André, muito obrigado por ter estado aqui.
pelo papo. Parabéns por esta jornada. Vão debutar no ano que vem, é isso? Vamos debutar. 15 anos, debutando. Aí eu venho aqui de novo. Aí a gente vem para comemorar os 15, a gente vem bater um papo de novo. Tá mais do que convidado. Até a próxima. Muito obrigado. Um prazer, uma simpatia conversar aqui com você. E vamos em frente. E para você que nos acompanhou até aqui, se você chegou pela metade, não tem problema. Esta entrevista na íntegra está disponível lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan no YouTube. Você, claro, confere esta e outras entrevistas aqui no Sociedade Digital. Você sabe, nosso objetivo é investigar os caminhos e os descaminhos desta sociedade cada vez mais conectada. A gente se encontra na semana que vem. Eu te espero, hein? Tchau, tchau! Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.